Estamos de volta com Fala Bahia aqui pela TV Salvador e olha, lembrando que amanhã é dia de Fala Bahia na sua comunidade. As equipes da Bahia FM e também aqui da TV Salvador vão estar lá em Pituaçu, na Rua do Mercado Imperial, para conversar com os moradores aí da região. Então, se você mora em Pituaçu, não perca esta oportunidade, participe com a gente a partir das 6 da tarde, é o Fala Bahia aí na porta da sua casa. Você pensa em ser líder no seu trabalho? A sua rotina te mantém motivado? Se você tem dúvidas sobre questões trabalhistas como essas, acompanhe a entrevista agora com a psicóloga Leandra Carrera. Muito bem, amigos do Fala Bahia da TV Salvador. Eu vou conversar agora com Leandra Carrera, ela que é psicóloga, e falar sobre um tema importante, né? Olha só, liderança e avaliação por competência. A gente vai falar aqui, evidentemente, de ambiente de trabalho. Boa noite, Leandra. Quais são os principais tópicos para preparar um líder, preparar equipes eficientes, na verdade, de sucesso? Tudo bom? Tudo bom, boa noite a todos, boa noite, Fábio. Bom, a gente não pode falar assim nesse sentido de tópicos fechados, né? A gente tem que pensar em que organização, que mercado de trabalho, que lugar é esse que a gente está fazendo uma avaliação para, a partir daí, fazer um crescimento desse setor de trabalho. Tá? Então, a gente precisa ver quem são esses funcionários, qual é o objetivo dessa empresa, dessa organização, aonde é que ela quer chegar, para que a gente possa dimensionar quais são as etapas de uma avaliação, que vai desde uma avaliação da organização a uma avaliação dos funcionários, dos chefes, para que a gente possa fazer um global, vamos dizer assim, num contexto macro, e poder dar uma direção para que haja um crescimento, uma evolução dessa empresa e, lógico, da sua produtividade. Bom, traçado esses perfis, tanto de, digamos assim, de ambiente de trabalho, profissionais, empresas, seja ela pública ou privada, o que se faz para remotivar, para fazer com que esse trabalhador volte a ter motivo dentro da função que ele exerce? E vamos traçar um perfil aqui, uma pessoa que tem mais de 5 anos dentro de uma empresa, já está no automático, chega de manhã, cumpre o horário, almoça meio-dia, faz 6 horas, vai embora. Isso, como é que faz para fazer esse trabalhador voltar a render? Pois é, então a gente estava falando um pouco de o tema líder, né? Então você pega uma pessoa que tem uma equipe de trabalho, que ela precisa coordenar essa equipe de trabalho, e essa equipe de trabalho você tem 2, 3 que já estão num ritmo mais, como se fosse uma inércia, né? Tá mais, como você estava falando, já vai para o trabalho, já tem aquela rotina, só faz aquele tantinho para uma produção mínima. Isso vai criando uma desmotivação, uma frustração no seu dia a dia. Então é preciso a gente motivar, descobrir o que é que incentiva. Hoje esse funcionário quer o quê? Qual é o seu objetivo de vida? Então a gente sai até do âmbito de trabalho. Qual é o seu objetivo de vida? Como é que está a sua família? Como é que está a sua organização? Para a gente poder alcançar. Bom, então eu quero fazer isso. E ver se dentro daquele mercado de trabalho interno, né, na própria empresa, na própria organização, tem um outro caminho para ele, tem um outro setor que às vezes esteja precisando que ele saia daquele trabalho que ele sempre fez e seja reaproveitado, agora com o quê? Com uma motivação a mais, que assim, eu desejo fazer isso. Então tá, vamos ver se a empresa consegue lhe abarcar. Então movimentar um pouco, dar uma dinâmica, um dinamismo na organização do trabalho que já existe. Na prática, como é que funciona isso com essas palestras, com essas pessoas? É muito complicado? Uhum. Não é tão complicado. Primeiro a gente precisa abrir um caminho, né? Então, assim, as pessoas que têm o controle desses funcionários ou o acesso para que as pessoas cheguem para fazer uma avaliação, elas precisam estar abertas. Por quê? Se a gente faz uma avaliação, nós vamos dar um feedback. Dando esse feedback, a gente entende que vão ocorrer mudanças. Então, a primeira pergunta é, quer mudar? Quer alterar um pouco a sua estrutura? Tem que estar aberto para isso. E estando aberto para isso, a avaliação começa com as etapas, mesmo a avaliação interna, de motivação, averiguando quais são os serviços que são feitos naquela função, se hoje aquilo ainda é necessário, como era 2, 3 anos atrás, quando essa pessoa começou, quais são os vícios e o que é que pode mudar para melhorar tanto a produção humana, né? Ou seja, fora do ambiente do trabalho geral. Fora do ambiente de trabalho, dentro do ambiente de trabalho, a questão mesmo do relacionamento entre os funcionários, às vezes algumas intrigas, algumas dificuldades dentro do trabalho emperra, né? Então é preciso que faça essa questão, tanto do psicológico quanto da questão funcional. Então o que está acontecendo nessa organização? Para que você possa dar uma sugestão que veja bem como uma coisa vem interna. Então, é o próprio funcionário que pode dizer para você, eu não estou gostando daqui, eu quero mudar, meu desejo, minha vontade, meu sonho era fazer outra coisa, e poder ser aproveitado ali mesmo, juntando essa motivação, essa força
né, que vem de dentro, que é o seu desejo, a sua motivação, para fazer um trabalho X que você gostaria de fazer. Eu gostaria de saber, depois de você falar, você como profissional da área, Leandra, quais são as principais dificuldades, os principais sintomas encontrados nessas pessoas, ou o principal, não sei quantos seriam, claro, nessas pessoas, o que você observa essas pessoas que estão assim desmotivadas? Quais são os principais motivos? Tá. Então, assim, a desmotivação, como é que a gente pode perceber, né? Que características a gente pode estar observando? Você vê uma morosidade nas atividades, em prestar o serviço, você vê uma reclamação, uma queixa constante, né? Queixa porque está frio, queixa porque está quente, queixa porque não deu tempo de fazer o trabalho, porque vai sair mais cedo, porque vai sair mais tarde. Então, insatisfação, tudo é um problema. Tudo é um problema. Então, insatisfação é eterna. E essa insatisfação a gente vai vendo que passa desde a questão do começo do dia do trabalho, né, a todo o seu decorrer até o final. Então, não é uma coisa de um cansaço, chega ao final do dia, estou cansada. Não, durante todo o dia, as reclamações. Não está bom, está ruim, se eu pudesse, eu não estaria aqui, se eu pudesse, eu estaria fazendo outra coisa. Então, se eu pudesse, que a gente precisa detectar essa dificuldade para mudar o se pudesse, para o que você vai fazer se você pudesse, e a gente poder reaproveitar isso dentro de uma possibilidade. Pois é, então estão aí as palavras e as dicas de uma pessoa que conhece bastante. Eu quero parabenizar e agradecer pelas informações aqui para os nossos telespectadores. Obrigado, viu, Leandra? Tá, eu espero que todos tenham compreendido, né, a dimensão de um trabalho desses, que é no sentido de poder melhorar mesmo, dar uma motivação para que as pessoas possam se sentir bem no seu trabalho. Pois é. Então, essa é a palestra aqui, ó, Liderança e Avaliação por Competência, 8 e 9, né, essa semana, aqui no Hotel Pestana, de volta para os estúdios da TV Salvador. Esse é o Fala Bahia. Tô retado aqui no Fala Bahia. Eu estou retado pelo seguinte, que hoje, considerando Bahia, Brasil, você não vê um expoente político em que você tenha confiança ou veja assim, alguma perspectiva de você dar um voto seguro. E por isso me deixa retado. Obrigada, Fernando, pela sua participação. E no próximo bloco tem dicas de cultura. Não saia daí.